Então, hoje nós temos a honra aí de ter conosco Kelvin Goulart, né? Kelvin, já coloquei você aí como co-anfitrião, tá? Nós temos aí o Kelvin Goulart. Kelvin é um Blue Diamond, um amigo que tivemos a honra de conhecer, né? Quando eu estive em Curitiba, né? Morei em Curitiba, a gente era praticamente vizinho, né? Então, Kelvin lá em Joinville, a gente em Curitiba, né? Nos cruzávamos aí de vez em quando em alguns treinamentos, eventos lá na região sul, e também nos eventos aí principais da Doterra, né? O Kelvin é muito amigo do Léo Cerejo, nosso líder, né, upline, e por conta aí da admiração que eu tenho para com o Kelvin, né, da história dele, então fiz esse convite para falar da história dele, né, de falar de como vencer objeções, contextualizando com a história, né? A história do Kelvin é uma história que me motiva muito, né, e que nos inspira muito. E um ponto, eu sei que objeções, o Kelvin ele teve diversas, né? Um dos pontos que talvez até faça diferença para quem está começando do Terra é a questão da autoridade, às vezes, que você tem como pessoa em resultado que você já tem em alguma outra atividade, né? E o Kelvin, a história dele é interessante porque ele prova exatamente que isso não é algo que determina o teu sucesso, né? Ou a situação que ele estava quando ele começou, né? E principalmente, viu, Kelvin, tenho uma admiração muito grande por você, porque, cara, morar na casa da sogra, meu amigo, não é para qualquer um, e vencer isso aí, né? Então, eu tenho uma sogra que eu amo muito, né? Mas chegar ao ponto de morar na casa da sogra. Então, meu amigo, muito obrigado, tá? Já quero começar te agradecendo, muito obrigado por abrir mão do teu tempo. Sei que daqui a pouco você tem também atividade aí com a sua equipe, tá? E nos prestigiar com esses minutos aí. Então, passo para você a palavra. Tá contigo, meu irmão. Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo aí? Estamos ouvindo. Legal demais. Pô, obrigado pela consideração. Tenho muita consideração por vocês também. Lembro do dia que a gente se conheceu. A gente se conheceu, acho que foi no Rio de Janeiro, lembra? Na viagem de incentivo do Rio de Janeiro. Isso mesmo. Foi lá que a gente falou a primeira vez. A recíproca é verdadeira. Tenho muita admiração por vocês. Sinto o carinho de vocês também. Sei que vocês fazem um trabalho incrível. O Léo e a Crisna realmente são amigos nossos aqui. E você e a sua esposa aí também, pô, fazem um trabalho realmente incrível. E eu sou fã de vocês, pô, pela personalidade, pelas pessoas que vocês são, pela humildade que vocês têm, mesmo fazendo um trabalho tão legal. E estou aqui com o maior prazer. Eu recebo realmente bastante convite para fazer lives e tudo mais, contando a minha história. E eu confesso que, cara, para você eu nem olhei a agenda, não. O negócio vai agora mesmo, entendeu? Porque vocês realmente são amigos aí especiais para nós, tá? Vou compartilhar com vocês a minha história. Deixo aberto depois que eu compartilhar a história aí, um pouco para talvez perguntas, se você quiser, Gedilson. E aí, a gente vai batendo um papo aí, tá? Deixa eu me apresentar aqui, deixa eu compartilhar a minha tela. Só deixa eu arrumar ela aqui, que eu estava mexendo. E aí eu não sei por que que ficou. Aí, deixa eu só arrumar aqui, que vai ficar bom para a gente poder conversar. Vamos lá. Olha só. Era para não tá maximizado. Aí, agora acho que ficou bom. Ué, não tá em tela cheia para vocês aí, né? Deixa eu tentar colocar a tela cheia aqui. Que era para estar tela cheia. Era para estar tela cheia. Eu vou me ajeitar aqui. Ué. Ah, tá, não. Pera aí. É que eu fiz errado aqui, gente. Agora vai. Agora vai ficar legal. Me digam se vocês vão conseguir ver minha tela aí. Estão conseguindo ver minha tela? Dá um joinha para mim aí que já serve. Fechou, fechou. Então, eu me chamo Kelvin Goulart, tenho 31 anos, mesmo que eu sei que não parece, né? Eu tenho 31 anos. Essa fotinho do meio aí, eu tô com o Brasil Living Kit. E deixa eu dizer para vocês, a situação era tão tensa quando eu comecei da Terra que eu tive que pegar dinheiro emprestado para comprar o Brasil Living Kit, tá?
Então, se você começou com um kit essencial para o lar, já começou bem, já começou melhor que eu. Eu peguei o Brasil Living Kit. Nada contra, tá tudo certo, mas eu queria ter pego o essencial para o lar, só que não deu. Então, por isso que eu estou fazendo esse contexto aí, tá? É, olha só. Opa. Essa aqui é a minha esposa, Alice. Nós vamos fazer agora em agosto 10 anos de casados. Fazer 10 anos. Casei novinho, casei com 21 anos e ela tinha 18. Hoje eu tenho 31, ela tem 28, tá? Esses são os nossos filhos, o Rafael e o Gabriel. Rafael é o que está com o moletom verdinho ali e o Gabriel que está de preto. São uma figura, são a nossa razão, o nosso porquê, né? E aqui começa a nossa história, tá? É, em 2018, tá? Em 2018, no finalzinho de 2018, a gente estava vivendo o nosso pior momento da nossa vida, tá? A gente tinha casado em 2013, então fazia 5 anos de casado em 2018, e a gente fez o que todo casal faz, né? Dívida para construir a vida, vamos. Brasileiro gosta de parcelar, né? Vocês viram que deu para vender mais kit depois que abriu o parcelamento? É assim que funciona, Brasil. Mas o que que a gente fez? A gente casou, e aí no começo de casado a gente foi morar na casa da minha sogra, no mesmo teto, no mesmo teto. Não, olha, se você quer um bom desafio na sua vida, eu te aconselho a fazer isso. Vai lá que é maravilhoso. Para fazer você crescer mesmo, fazer você pagar uns pecados. Ó, a minha sogra é uma pessoa maravilhosa que me ajudou muito na vida. Mas, gente, não tem privacidade você morar dentro do mesmo teto que outra pessoa. Só que a gente queria casar, não tinha como ter uma casa, e aí foi isso que a gente fez. A gente foi morar no mesmo teto que a minha sogra, a mãe da Alice. A Alice é filha única e a minha sogra é viúva. Então a gente foi morar lá, foi um momento bem desafiador, não tinha privacidade, e por mais que o relacionamento é bom, todo mundo quer a sua privacidade. Então a gente decidiu fazer a construção da nossa casa. Só que, como a gente estava começando a vida, não tinha lá ainda uma estrutura financeira. Eu estava trabalhando num emprego que eu ganhava muito bem, a Alice era concursada, né? Ela trabalhava como professora, ela passou no concurso público, e aí a gente conversou, né, com a minha sogra para pegar um empréstimo com juros mais barato possível, e a gente fez um empréstimo consignado, então ele vinha descontado do aposento da minha sogra. E construímos a casa, né? Inclusive, deixo essa dica para vocês, nós construímos a casa em cima da casa da minha sogra. Essa dica aí é para você anotar agora de primeira, tá? Sempre tem um inimigo debaixo dos teus pés. Por isso que eu construí a casa em cima da casa da minha sogra, tá? Era justamente que foi a melhor opção, ó, em cima da casa da minha sogra. Aí a gente construiu e uma construção, ela geralmente sai muito a mais do que você planeja, né? Então a gente tinha colocado um valor X e saiu um valor bem maior, o acabamento e tudo mais saiu bem mais do que a gente imaginava, daí a gente fez um outro empréstimo para concluir a casa e aí ficou nessa, né? A gente comprou um carro, né? A gente comprou um carro e aí nós tínhamos um Celta 2012, tá? Um Celta 2012 financiado, a construção da casa também financiada, e aí, né, enfim, a gente basicamente, o nosso pagamento ia para pagar essas coisas e alimentação e tudo mais. E tínhamos um filhinho pequeno. E aí, no final não, no comecinho de 2018, eu perdi o emprego, o setor onde eu trabalhava ali, o pessoal foi dispensado, eu perdi o emprego e a Alice continuou trabalhando, e enquanto eu fui procurando emprego, o negócio foi apertando, as dívidas foram acumulando, as prestações foram chegando, e a gente, não posso dizer que a gente tinha reserva, mas deu para aguentar alguns meses, né? Resumindo, o final de 2018, a situação era a seguinte: a nossa casa, o empréstimo estava atrasado 10 parcelas. Então, eu quero dizer para você o seguinte: se você acha que você está no fundo do poço, eu vou te dizer, deve para sua sogra que você vai encontrar o porãozinho do fundo do poço e vai ver que dá para ir um pouquinho mais para baixo. E eu sei que eu faço essas brincadeiras, e eu sei que as mulheres principalmente olham e falam assim, nossa, que cara escroto, né? Não, gente, eu amo a minha sogra. Só que, cara, é dever para a família. Vamos falar assim, muda a palavra sogra.
dever para a família. Olha a situação que eu estava. 10 parcelas da casa estavam atrasadas no nome da minha sogra. Eu estava prejudicando alguém. Não era um negócio meu, eu estava prejudicando alguém. O meu carro estava em busca e apreensão. Final de 2018, carro em busca e apreensão, casa atrasada no nome da sogra e assim, colapso financeiro, cartões estourados. A gente entrou numa, como que eu posso dizer para vocês? Numa crise emocional também, porque você, pô, tá devendo no nome dos outros, não consegue emprego, começou afetar o físico, o emocional, a gente começou a ficar doente com essa situação. E aí, para melhorar a nossa situação, a Alice descobriu que estava grávida do Gabriel, que é o nosso segundo filho, e foi uma bênção, óbvio que foi uma bênção, a gente não reclamou, mas estava difícil comprar fralda para um, imagina para dois, né? Foi essa a situação. E aí, em outubro de 2018, setembro de 2018, um amigo meu da igreja falou: Ó, cara, ele é pedreiro, né? Falou: Eu tenho uma obra para fazer, estou precisando de um ajudante, você está nessa situação aí, que você acha de me ajudar? Eu falei: Não, eu vou. Então eu trabalhei com ele setembro, outubro, novembro e já estava fechado para trabalhar dezembro, como servente pedreiro. Eu sou um cara que tem uma formação acadêmica, sempre trabalhei, vamos dizer assim, nunca trabalhei no pesado e estava trabalhando de servente pedreiro, tá? E assim, o que mais me quebrava na situação inteira não era estar nessa situação, porque estar numa situação difícil é compreensível, às vezes na vida você se encontra. Mas o que me quebrava era não ter perspectiva de futuro. Porque, assim, na formação que eu tinha um teto salarial de no máximo R$ 4.000 por mês. No máximo. Só que as minhas dívidas eram tantas que pensar em R$ 4.000 por mês não ia resolver o problema. Então eu não tinha perspectiva. E aí entra o primeiro ponto que a gente vai conversar essa noite. O que você precisa vender para a pessoa não é um kit de óleos essenciais. O que você precisa vender para a pessoa não é somente a grandeza que a Doterra tem. A Doterra é uma empresa grande, mas o que você precisa vender para as pessoas é uma perspectiva de futuro. O que você precisa vender para as pessoas é a chance de a Doterra tirar ela de um estado e levar para um estado maior. Porque se a gente for pensar só em vender para a pessoa uma oportunidade de negócio, você nunca vai apresentar para alguém bem-sucedido. E a Doterra não é só isso. Então, você tem pessoas que estão buscando liberdade de tempo, que talvez já são ricos financeiramente, mas não têm tempo. Tem pessoas que querem um propósito, são ricos, têm tempo, mas não têm um propósito de vida. E tem outros que precisam de dinheiro, literalmente, que era o meu caso, né? Então, quando você pega a Doterra e vende uma perspectiva, olha, eu posso te tirar da onde você está. Esse negócio aqui é um negócio que pode te tirar da onde você está para um lugar melhor. Aí você começou bem. Eu vejo pessoas às vezes falando assim, pô, eu estou cadastrando pessoas e meu negócio não está indo para frente. Você está sendo um vendedor de kit. Você não está vendendo uma visão. Você não está vendendo uma perspectiva. Você está vendendo kit. Então, ó, 2018, a nossa vida era essa. Quebrado financeiramente, carro escondido. Sabe onde que meu carro estava escondido? Na casa do meu patrocinador da Doterra, na casa do Ezequiel. Meu carro estava escondido na casa do Ezequiel. Tinha um pátio grande, escondi na casa dele, e isso inclusive, compõe o fato de ele ter me procurado quando a Doterra veio, porque ele sabia a situação que eu estava, né? E aí, ó, fica uma dica para vocês. O Kelvin Blue Diamond Doterra, todo mundo ia querer cadastrar. Mas você ia procurar o Kelvin Servente de Pedreiro? Fala sério. Às vezes a gente julga, né? Às vezes a gente julga, né? A gente não costuma ler a pessoa. A gente costuma ler o que a pessoa faz, né? Ah, pô, sorveteiro não vai não. O servente pedreiro não vai não. Só que eu sei também, eu sou consciente também que eu sou um ponto fora da curva. Porque é difícil você pegar uma pessoa que está trabalhando como servente pedreiro e que tem o desejo de realmente desejar grande. Sabe uma coisa que eu costumo fazer parâmetro de pessoas que eu vou doar o meu tempo? Quando eu encontro uma pessoa na Doterra, eu faço uma pergunta para ela: "Ó, olha o gráfico da Doterra aqui. O que seria bom para você?"
Aí a pessoa fala, um silver resolveria a minha vida. Eu vejo que é uma pessoa de termostato baixo. Aí às vezes a pessoa vem e fala para mim, não, no mínimo diamante. Opa, encontrei alguém grande. Porque não adianta o tanto que você trabalhe na doTERRA. Se você não deseja ser grande, certamente você não será grande. Porque o primeiro passo é o desejo, o trabalho é o básico, o trabalho você tem que trabalhar. Eu sempre tive esse desejo, e o Ezequiel fala isso nas palestras que ele faz por aí. Ele fala assim: eu conversava com o Kelvin e ele tinha uma raiva de estar trabalhando ali. Nada contra a profissão, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu tinha raiva de estar trabalhando como servente pedreiro porque eu sei que eu era maior que isso. E ele falava, não, eu sabia que ele tinha raiva e ele tinha o desejo de ser grande na vida. Pronto, o desejo de ser grande na vida já é uma grande coisa, tá? Então vamos lá. Olha aí a minha foto aí. Eu tenho vergonha dessa foto, sabia, gente? Estou mostrando para vocês aqui, mas eu tenho vergonha dessa foto, de verdade. Isso aqui era a minha marmita com um galão de água ali, estava trabalhando, quebrando a parede numa construção. Isso daqui era novembro de 2018, essa foto aqui, tá? Tava trabalhando lá como servente de pedreiro. Isso aqui era o meu carro quando eu peguei ele, tá? Depois que estava 10 meses em busca e apreensão. E esse dia eu lembro que eu chorei muito, mas muito mesmo. Porque eu sempre fui cuidadoso com o carro e ele ficou 10 meses no tempo, parado. Então eu peguei, ele estava mofado, destruído, a tinta caiu, tava virado. Mas eu vou contar a história que precede eu ter pego o carro lá, tá? Olha só, esse aqui é o casal que apresentou a doTERRA para mim, Ezequiel e Vanusa, são duplo presidentes do doTERRA, né? Acredito que a maioria de vocês conhece eles. E esse print aqui, ele mostra muita coisa. Dia 3 de dezembro de 2018 foi o nosso cadastro. Tem duas compras aqui, ó, dia 3 e dia 21. Por quê? Porque dia 21 eu comprei o difusor. Dia 3 a gente fez o cadastro, dia 21 eu comprei o difusor. Dia 3 de dezembro de 2018 ficou marcado na nossa vida. Foi quando o Ezequiel apresentou a doTERRA para a gente, nós decidimos comprar o kit, decidimos fazer o negócio, e aí, antes de eu falar mais aqui para vocês, eu vou até descompartilhar a tela. Estava eu na frente, vou fazer um negocinho aqui. Estava eu na frente de um monte de areia, fazendo massa com um carrinho de massa. Recebo uma ligação. Ezequiel. E aí, mano, tranquilo? De boa? Eu falei, tô aqui trabalhando e tal, levantando uma grana. Aí ele falou, cara, eu tenho um negócio que eu vi aí e tal, para apresentar para você, eu acho que vai ser legal. E nesse momento, eu até suspeitei que pudesse ser algo, porque o Ezequiel ele fez Forever e tudo mais, né? Mas eu e o Ezequiel, quando eu deixei o carro na casa dele lá, eu chorei naquele dia. Foi um dia meio que abalou, 10 meses antes dessa ligação. E eu e ele tínhamos conversado sobre montar algo. Sabe assim, dois amigos conversando, não, vamos montar algo, cara. Vamos importar pneu, vender produto no Mercado Livre, não produto da doTERRA, tá? Daqui a pouco tira um corte desse, coloca aí no Instagram. Mercado Livre doTERRA não funciona, mas a gente tinha falado em exportar, em importar alguma coisa e vender, né? E aí eu até pensei que essa ligação fosse isso. E o Ezequiel foi lá em casa e apresentou a doTERRA. E olha que interessante, o Ezequiel não sabia nada de óleos essenciais, tanto é que quando terminou a apresentação, foi engraçado, porque daí a Alice falou assim, ô Ezequiel, mas do que se trata esses produtos aí? Ele falou, uns óleos para passar em bebê. Foi exatamente isso, essa a resposta dele. E aí entra um ponto interessante para vocês aí também, mais um. Não precisa entender de produto para cadastrar pessoas, tá? Esse papo de que precisa se tornar aromaterapeuta, conhecer tudo de óleos essenciais, para depois apresentar, só vai atrasar o seu processo, só vai atrasar o seu negócio. Esquece que não é assim que funciona. Tá, Kelvin, mas você não acredita que tem que ter conhecimento? Claro que eu acredito. É importante. Só que o conhecimento você vai adquirindo conforme você vai caminhando. Não tem como você querer entender tudo antes de fazer. Não tem como. Então, esse papo não existe, tá? A gente realmente cadastra pessoas
cadastrava pessoas no nosso começo sem saber explicar direito dos óleos essenciais. A minha primeira apresentação, gente, eu lembro que foi assim, ó, o Ezequiel estava viajando, tinha um público em Joinville, ele falou, cara, peguei acidente no trânsito, vou demorar para chegar, conto com você. Foi desse jeito. Eu falei, pô, mas como assim? Não, conto com você. Preparei uma apresentação de 40 minutos, falei 15, gaguejei e adivinha? Convidados se cadastraram. Convidados se cadastraram. E isso me empoderou. Então, se você tem dificuldade, às vezes, de fazer apresentação, faz. Faz porque vão se cadastrar pessoas, você vai se empoderar, isso vai te desenvolver. Tem uma frase muito legal que diz assim: uma corrente não é mais forte que seu elo mais fraco. Então, você pode ser forte em tudo, vai arrebentar onde você é mais fraco. Ah, eu sou bom em tudo, menos em cadastrar pessoas. Então, você tem que trabalhar justamente para fortalecer isso e apresentar para cadastrar. Ah, eu sou bom em tudo, menos falar em público. Já vai e marca a sua primeira apresentação em público, porque é nisso que você tem que trabalhar. Eu sou bom, muito bom para cadastrar, mas eu não consigo fazer as pessoas virem na minha apresentação. Então você tem que trabalhar convite. É onde você é mais fraco que você tem que trabalhar mais. Porque daí é nisso que você vai fortalecer a sua corrente. Certo? Beleza. Comprei a ideia do meu amigo. Falei, Ezequiel, cara, comprei a ideia. E o detalhe muito importante que não pode faltar no que a gente vai conversar aqui hoje. Eu tinha preconceito do marketing de relacionamento. Eu era o cara que batia no peito e falava assim, ó, eu nunca vou fazer isso na minha vida. E sabe o que que é ruim desse tipo de pessoa? É que depois que você vai fazer, você tem que quebrar o orgulho, ouvir pessoas rindo de você. Ah, não era você que não quer fazer isso? Se entrou nessa pirâmide aí? Cara, eu tive que quebrar esse orgulho. Só que uma coisa que eu fiz, e eu fiz bem feito, foi tomar a minha decisão. Você não pode ser alguém em cima do muro nesse negócio. Não tem como ser em cima do muro. Não tem como você ter uma dupla identidade. A gente brinca, né? Não tem como você ser um agente 007 aí. Você trabalha, você está indo para sua empresa, mas ninguém sabe o que você faz. Você anda por aí, ninguém sabe onde você trabalha. Então você está escondendo a sua identidade. E não tem como você crescer escondendo a sua identidade. Ou você abraça o que você está fazendo, ou você não vai ter resultado. Ponto. E olha só que interessante. Desde a primeira vez que eu disse, tô dentro, eu fui marcar. Fui marcar a apresentação. E aí eu lembro que a primeira vez que a gente fez, que a gente entrou em contato com as pessoas, tá? Eu falei com 22 pessoas, 11 me responderam, 6 confirmaram presença, 3 apareceram e eu cadastrei um. Parece de propósito que eu tô falando isso, né? Falei com 22, 11 responderam, 6 confirmaram, 3 apareceram, eu cadastrei um. É metade da metade da metade. Ah, e detalhe, tá? Detalhe, olha só que bizarro. Ezequiel conversou comigo na quinta. Na sexta-feira, nós não tivemos trabalho na obra que a gente estava trabalhando. No sábado, eu mandei mensagem para o pedreiro. Falei assim, cara, eu sei que você conta comigo e tal, mas eu encontrei um negócio extraordinário aqui. E eu trabalho mais uma semana com você aí, não tem problema até você arranjar alguém, mas eu vou fazer do terra. Eu realmente encontrei nisso o meu propósito. Sabe o que ele respondeu para mim? Não precisa não, cara. Vai lá, campeão. Isso daí é para você. Você vai ser top, vai crescer. Eu era tão ruim como servente de pedreiro que ele nem quis que eu fosse mais uma semana. Nem quis que eu fosse mais uma semana. De verdade. Ele não quis. Então, eu provavelmente não estava agregando muito lá na obra, né? Não estava agregando. Estava tão ruim que ele... Não, não, vai lá. Vai ser bom para você. Parabéns. Só que eu entendi que tinha que fazer. O nosso negócio não é um negócio de pessoas teóricas. Não é um negócio de pessoas teóricas. Leia livros, faça treinamentos. Eu faço isso. Eu leio, eu faço treinamento, eu pago por imersão. Só que nosso negócio não é de pessoas teóricas. O nosso negócio é de pessoas que agem. É por isso que você vê pessoas com 2 faculdades que falam 3 idiomas e que não conseguem chegar nem a Premier na Doterra, nem a Elite, nem a Executivo. E você vê pessoas que não têm formação nenhuma e que saíram na rua para fazer, chegando a Blue Diamond, chegando a Presidente, chegando a Diamante.
porque é um negócio de ação, não é um negócio de palavras. Então eu entendi. Ezequiel, comprei a ideia, é isso, cara. O que que eu tenho que fazer? Trazer pessoas. Eu falei, é só isso? Ele falou, só isso. Eu falei, beleza. E naquela época eu nem fiz um cálculo de construir rede, eu fiz um cálculo básico na minha cabeça, assim, ó. Entre trabalhar como servente de pedreiro e vender kit, vou vender kit. Então eu encarei a do Terra, na verdade, como uma oportunidade, como um vendedor. Eu encarei como um vendedor. Depois eu entendi que não era venda, não tem nada a ver com venda. Então não se iluda. Ah, se eu encontrar aquele cara que é ótimo vendedor, tem nada a ver com ser vendedor. Tem a ver com ser empreendedor, com ter visão, com vender, transferir visão para as pessoas. E a gente começou a trabalhar, começou a fazer o negócio. E um agravante no nosso negócio aí é o seguinte: a gente começou a fazer o negócio, e, gente, sendo bem sincero para vocês, eu sei que eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar, mas eu quero que vocês entendam que não tem um pingo, uma vírgula de sensacionalismo no que eu vou falar para vocês. Eu não estou fazendo mais do que é. Sabe aquelas pessoas que quando conta a história, conta maior? Eu não estou contando maior. Eu vou contar ela exatamente como foi, e Deus é minha testemunha, tá? Sou cristão, Deus é minha testemunha. Eu não tinha carro, porque o carro estava em busca e apreensão. Eu não tinha carro. Na primeira apresentação da Doterra, quebrou o notebook. O meu celular era um celular velho que travava. Eu não conhecia nada de óleo. Eu nunca tinha feito multinível. Essa era a visão. Esse era o negócio. Eu estava dentro de um negócio, sem dinheiro, sem experiência, e a única coisa que eu tinha ao meu dispor era tempo, porque eu estava desempregado. Era tempo, tá? Credibilidade. Fala a verdade. Você vai numa palestra minha hoje e você se cadastraria. Mas será que você se cadastraria com um desempregado que estava trabalhando como servente de pedreiro e acreditou que esse era o negócio que ia mudar a vida dele? Vou responder para você. Se cadastraria. Sabe por quê? Porque na apresentação eu não falava que eu era um desempregado que estava trabalhando como servente de pedreiro. E deixa eu dar uma dica para vocês, que talvez tenha sido uma das chaves do sucesso nosso. Grava essa frase. O que não precisa ser dito é importantíssimo que não seja dito. Postura conta muito. Você talvez já passou por isso ou já ouviu alguém na sua equipe falar assim: quando eu for diamante, eu vou trazer muita gente. Já ouviu essa frase? É uma frase mentirosa. Não existe isso. A sua postura vai trazer pessoas. A sua postura vai mostrar se você vai para o presidente ou não. Não tem nada a ver com resultado, não. Porque se dependesse só de resultado, a gente não ia chegar nem a lugar nenhum. Eu não tinha resultado no começo. A postura conta muito. A postura de quem você é conta mais do que o seu PIN. Gente, quando eu entro para tomar café na casa de alguém para apresentar o negócio, ela não sabe que está entrando um Blue Diamond. Ela não sabe. Está entrando alguém para apresentar. Óbvio que hoje o meu carro diz muita coisa. Obviamente que hoje a maneira como eu me visto e tudo mais. Claro, você olha e vê alguém bem-sucedido. Mas na época não era, não. Esses dias eu fiz um treinamento aqui em Joinville. E aí eu falei assim: Fulano, olha, por que você se cadastrou comigo? Ah, não, porque eu vi os teus números, viu o que você tinha resultado. Eu falei: ah, legal. E você, Fulano? Aí o outro respondeu: não, porque eu olhei, você era grande no negócio. Eu falei: sério mesmo, deixa eu contar um negócio para vocês. Juro que isso aconteceu, juro. Eu falei: quando eu cadastrei vocês dois, eu tinha acabado de começar na Doterra. Por que que eles achavam que eu tinha grandes resultados? Porque eu me portava como alguém que tinha grandes resultados. A minha postura era de alguém que ia chegar a presidente. E ninguém vai seguir alguém fraco. Sabe quando que a sua história tem que ser contada? Depois que você venceu. Porque se você conta durante o processo, você conta como um fracassado. Mas se você conta depois que você venceu, você conta como um vitorioso. Então eu não contava, eu chegava e falava: gente, esse aqui é um negócio que eu vi, é extraordinário, esses produtos são maravilhosos, eu vou chegar no topo, quem está comigo? E as pessoas compravam a ideia. Mas a minha postura, a linguagem que eu usava,
Como eu falava importava mais. Como você fala é tão importante quanto o que você está falando. Então, se eu sou alguém que não tem o resultado ainda, comecei na Doterra hoje, eu não sou nem manager, o que eu tenho que evidenciar? A Doterra, que é uma empresa extraordinária, o lugar aonde eu vou chegar, eu aponto, eu vou ser presidente. A minha linha ascendente, que já tem resultado, então eu contava a história do Ezequiel, esse cara aqui ele me colocou no negócio, olha onde ele já chegou. E outra, a pergunta é, o que de fato é resultado para você? Gente, eu não faço mais isso hoje, mas eu mostrava a folha de pagamento. Meu primeiro pagamento com a Doterra, R$ 214. Segundo pagamento, 691. Sabe o que eu falava para as pessoas? Cara, tá aqui, ó. Tirei R$ 691. Eu nunca tinha feito esse negócio, não conheço nada de óleo. Onde caiu 690, vai cair 60, vai cair 6 mil. Onde cair 6 mil, vai cair 60 mil. E não é que deu certo. Só que eu mostrava o resultado que eu tinha. Mas aí eu digo para vocês, surgiu uma apresentação numa cidade que ficava 10, num bairro que ficava 10 quilômetros do meu. Gente, eu juro para vocês, não é zoeira, não é sensacionalismo. Eu ia no Uber e eu ia orando assim, Senhor, me ajuda, eu preciso fechar pelo menos um kit, porque esse bônus de cadastro vai me ajudar a pagar o Uber no final do mês. Eu ia sem notebook. Eu não conseguia, eu não fazia a apresentação mostrando as telas da Doterra. Eu não tinha notebook. Nem emprestado eu consegui. E aí foi acontecendo, encaixou um, encaixou outro, encaixou outro. De repente o negócio explodiu. Nós levamos um ano para ter o primeiro grande resultado. A gente bateu o Premiere no nosso segundo mês, tá? E deixa eu contar um negócio engraçado para vocês. Eu e a Alice, comemorando o Premiere em casa, chega uma notícia. Cortaram a nossa luz. Eu juro para vocês, nós estávamos comemorando o nosso Premiere, cortaram a nossa luz. Lembro como se fosse hoje, eu lembro do cheiro do ambiente, só para vocês terem uma noção. Comemorando nosso Premiere, pum, corta a luz. Vai, paga a luz. Nós pegava o dinheiro do Premiere, gente, nós tinha dívida. A gente pegava o dinheiro do Premiere com uma mão e entregava com a outra. Vocês sabem o que que é pagar um cartão para ele liberar, depois passar ele de novo na maquineta para pagar o outro? Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Eu sei o que é isso, tá? Era mais ou menos nesse nível. E a gente ficou 10 meses no Premiere. Agora, ficar um tempo num nível não quer dizer muita coisa. Porque eu pergunto, às vezes eu vejo pessoas dizendo, nossa, eu já estou há 3 anos na Doterra, mas trabalhando? Porque eu fiquei 10 meses como Premiere. Só que eu fiquei plantando apresentação todo santo dia. Kelvin, você sentiu vontade de desistir? Muita, muita. Claro que senti. Claro que senti. Cheguei a escrever um texto para Ezequiel. Pô, obrigado pela oportunidade e tal, mas tá difícil para mim, não sei o quê. Por quê? Porque nem o Premiere dava conta de pagar o que a gente tinha. Segundo mês de Premiere caímos para Elite, terceiro mês em diante começamos a manter o Premiere. Só que a gente plantou o suficiente. Existem dois tipos de paciência: paciência ativa, paciência passiva. Qual que é a diferença? Paciência passiva é quando você cruza os braços e espera acontecer. Paciência ativa é quando você está plantando e tem paciência de esperar o resultado. A gente tinha paciência ativa. A gente ficou trabalhando, 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 de repente colhemos o fruto, obviamente, né? E essa frase aqui, ela diz muita coisa. Olha só, o momento de estagnação, quando você está estagnado num nível, é muita pressão emocional. Então a gente estava sofrendo pressão, porque a gente já estava 10 meses como Premier, sofrendo pressão que pessoas que tinham entrado com a gente tinham batido Gold, e a gente estava no Premier, e o negócio não andava. Vou falar um negócio para vocês. O Ezequiel cadastrou eu e cadastrou um outro amigo dele de Joinville. Gente, nós íamos nos eventos em Joinville, eu e a Alice, tá? E chegava lá no evento, tinha 60 pessoas. Das 60, só 2 convidados eram nossos. O resto tudo era do cara. Eu tinha uma vergonha. Eu falava para a Alice, mas um dia nós vamos encher esse lugar aqui. Um dia nós vamos lotar isso aqui de gente. Só que eu participava, porque eu entendo que o meu compromisso precisava ser feito.
Então eu ia lá, sentava na frente e ainda participava. Passava essa vergonha. Passava essa vergonha. Um dia nós fizemos um evento com 88 pessoas só nossa. Claro, hoje a gente já fez eventos maiores, fizemos eventos aqui em Joinville com quase 1.000 pessoas, mas eu estou falando que naquele momento a gente venceu essa pressão, né? E aí, olha só, tempos difíceis nunca duram, mas pessoas fortes sim. O tempo difícil vai passar, desde que você se mantenha forte, porque você forte nunca vai passar. Você vai durar, você vai ficar aí, você vai contar a sua história como um vencedor. E eu ouso dizer para vocês que talvez a gente só chegou a Blue Diamond porque a única diferença nossa para as outras pessoas, a única diferença do Gedilson e da esposa de Gedilson para outras pessoas, Daniele, a única diferença do Léo e da Crisna para outras pessoas é só um. Nós não desistimos. Quando estava difícil, a gente continuou. Aí as pessoas falam, pô, eu queria uma palavra-chave. Cara, não desiste. Olha só, a frase-chave para o seu negócio. Não desiste. Vai chegar uma hora que você vai colher o fruto. E às vezes, não desistir impacta mais as pessoas do que um grande nível. Deixa eu dizer um negócio para vocês. O Silver, meu e da Alice, impactou mais as pessoas da nossa equipe do que o nosso diamante. Porque as pessoas viram a gente tanto tempo como Premier, que quando a gente bateu o Silver, explodiu de qualificação. E aí eu digo um negócio para vocês, que é o que eu falei. A gente fez uma plantação. Quando a gente colheu, foram 9 meses, foram 10 meses do Premier para o Silver, e foram 9 meses do Silver para o Blue Diamond. Sabe qual que é o poder do nosso negócio? O poder do nosso negócio é porque ele é alavancado. Não importa se você está há 2 anos como elite. Se você está plantando, quando você colher, você vai explodir. Pum. O poder desse negócio aqui é que em um mês você pode estar em 5 mil, no outro em 15. Num mês você pode estar em 30 mil, no outro em 90. Esse é o poder do nosso negócio. Em que negócio que você trabalharia e dentro de um ano você triplicaria a sua renda? Não tem, o nosso negócio ele é alavancado. E às vezes você não desistir, talvez se você é um elite por muito tempo, quando você bater Premier vai explodir pessoas. Não fica pensando que o seu negócio só vai ser top quando você bater diamante, só vai ser top quando você bater Blue Diamond, só vai ser top quando você chegar a presidente. O seu negócio vai ser top quando você não desistir e subir de nível. Quando a gente bateu o Silver, olha só que bizarro. A gente tinha dívidas altas, tá? Não estou falando de qualquer dívida. Era um negócio pesado, acumulou muita coisa. Me ligavam do carro. Senhor, vamos resolver essa questão do seu carro e tal. E eu não quis pagar para uma agência. Eu vou contar para vocês, vocês vão achar incrível, mas olha só. Vocês vão achar engraçado. Me ligavam do carro e aí faltava, tipo, 13 mil, 12 mil para quitar o carro. Eu falei para a Alice, eu vou atender a ligação aqui e vou negociar com eles. Não vou botar numa agência, não. Eles me ligavam e falavam assim, senhor, vamos negociar o carro? Eu falava, eu só tenho 3 mil. Só tenho 3 mil, só tenho 3 mil, só tenho 3 mil. Eles me ligaram por 10 meses. Um dia eles falaram assim, ok, aceitamos os 3 mil. E eu não tinha os 3 mil sobrando. Eu não tinha os 3 mil sobrando. Eu não tinha. Aí eu arranjei emprestado com um amigo meu, peguei o carro, só que dali o nosso negócio explodiu. Trabalhei mais um tempo com o Celta, depois peguei um Cerato, do Cerato peguei um Civic, do Civic peguei a BMW, hoje eu tô com uma Mercedes. A nossa casa está quitada. Hoje nós moramos no melhor bairro de Joinville. A vida transformou. Hoje os meus filhos estudam numa das melhores escolas que tem em Joinville. Hoje a gente tem um dos melhores planos de saúde. Porque eu não desisti. Só por isso. É só não desistir. Agora, também não fiquei com o cadastro ali parado. A gente ficou trabalhando nesse tempo, né? E a gente conseguiu conquistar grandes coisas. Ir para grandes eventos, conhecemos lugares incríveis. Essa aqui, essa foto que a gente está de azul, que a Alice está com crachá,
Foi o primeiro Blue Diamond Summit que a gente participou, em Gramado. As outras duas fotos foi o Blue Diamond Summit de Machu Picchu, no Peru. A gente esteve lá com as melhores pessoas. Ó, viagem de incentivo do Rio de Janeiro, quando eu conheci o Gedilson. Essa com o Matt Hall também foi quando a gente foi fazer um passeio de quadriciclo em Machu Picchu. Foi muito legal esse dia, ficou bem marcado. Participamos da inauguração, fomos convidados a participar da inauguração da nova sede da Doterra em São Paulo. Fomos para a África, no Quênia agora, tá? Isso tudo a gente conquistou, e eu vou usar uma expressão que eu nem gosto muito, mas vai lá, vamos usar essa expressão. Depois de comer o pão que o diabo amassou. Aí depois a gente começou a curtir, tá? Fomos para o Quênia, foi maravilhoso. O Quênia foi a viagem mais top que eu fiz na minha vida, tá? A viagem mais top. E a pergunta que eu deixo para você é: o que doTERRA realmente significa para você? Porque para mim significava isso aqui, ó. Era a minha oportunidade de sair de servente de pedreiro para uma vida extraordinária. O que eu comprei não foi um kit de óleos essenciais. O que eu comprei não foi a ideia de ser um vendedor. O que eu comprei foi o passaporte para sair de uma vida que eu estava vivendo complicada para uma vida extraordinária. Quando Ezequiel vendeu, ele me vendeu uma visão. Ele me vendeu uma liberdade, uma carta de alforria. O que você de fato comprou? Se foi um kit de óleos essenciais, você vai ganhar uma vida, um estilo de vida saudável. Se você comprou apenas para ajudar alguém, talvez você ajudou com 200 pontos. Eu não sei qual foi o seu motivo, mas se você comprou a ideia de sair de onde você está para um lugar melhor, é isso que você vai encontrar. E outra pergunta principal, na verdade, é: qual a visão que você está transferindo para as pessoas? Porque eu digo para vocês, eu estava passando um perrengue financeiro, minha esposa estava grávida do segundo filho, a gente estava devendo, fazendo doTERRA de Uber, de ônibus. Olha só, gente, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu não sou mentiroso e não sou falso, mas eu marcava reunião com as pessoas e eu chegava antes para a pessoa supor que eu tinha estacionado meu carro no estacionamento, para ela não ver eu chegando de Uber. Isso é se posicionar, isso é você saber vender as coisas. Então, a visão que eu transferia, eu não apresentava como um coitado, eu não apresentava como alguém que estava destruído financeiramente, eu apresentava como alguém que tinha certeza de onde estava indo. E eu vendia, eu transferia, e eu transfiro até hoje a visão para a pessoa de que ela vai para um lugar extraordinário. E eu sei que se a pessoa compra essa ideia, ela vai mesmo, tá? Então eu digo para vocês, não foi fácil a nossa caminhada, não foi fácil chegar até aqui. A gente fez nessas condições que eu falei para vocês, sem experiência, sem conhecimento do produto, sem carro, sem computador, celular velho, sem dinheiro, LRP. Você acha que mesmo ganhando dinheiro eu tinha condições de fazer LRP? Ah, mas você ganhava como Premier, mas eu precisava da renda do Premier para pagar a conta. Eu vendia óleo avulso. Eu vendia óleo avulso para fazer LRP. Então, às vezes, eu vejo as pessoas chegando para mim e falando: pô, você não sabe o que eu estou passando. Cara, eu sei o que é perrengue. Ah, mas eu não tenho carro. Sério que você quer falar isso para mim? Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer LRP. Sério que você quer deixar de cumprir o compromisso da LRP por causa de dinheiro? É sério isso? Ah, mas eu não tenho como ir fazer a apresentação porque eu tenho 2 filhos. Fala isso para minha esposa, que trabalhava grávida, com o pé inchado e tendo outro filho pequeno para criar. Era a nossa realidade. Eu morava numa casa de 33 metros quadrados. Era a nossa realidade. Era isso que a gente vivia. Só que deu certo, deu para fazer, né? Então as pessoas às vezes falam: você não sabe. Gente, deixa eu falar, eu vou passar para vocês o meu conceito sobre empatia. Vocês já ouviram a palavra empatia? O significado da empatia é se colocar no lugar dos outros, certo?
Eu não vejo empatia como isso. Eu vejo empatia assim, ó. A Graziella está passando por um problema. Vou usar só como exemplo, tá, Graziella? Empatia, para mim, não é eu me colocar no seu lugar, senão vai ser duas pessoas com o mesmo problema. Empatia é eu, mesmo estando como Blue Diamond, conseguir descer ao problema que você está vivendo e falar assim: entendo o que você está vivendo e estou aqui para te ajudar a sair disso. Empatia não é eu me colocar no seu lugar. Empatia é eu te ajudar a sair de onde você está para um lugar melhor. Então, nunca pense que empatia é você vestir a roupa da pessoa, vestir o sapato da pessoa. Não é. Empatia é você entender o que ela está vivendo, mas trazer a ferramenta que seja capaz de ela sair de onde ela está para um lugar melhor. Então, como Endoterra, nós temos o poder de ser empáticos, mas não nos colocando no lugar da pessoa, e sim dando para ela a ferramenta que ela possa sair de onde ela está para um lugar melhor. Isso é empatia. Isso é você entender as pessoas. Isso é você ajudar as pessoas. É nisso que eu acredito. Mas eu deixo aberto para perguntas. Eu resumi realmente a minha história, mas era essa a minha história. Foi isso que a gente viveu. Foi esses perrengues que a gente passou. Estamos na caminhada ainda. E eu tenho certeza absoluta que todos vocês aqui, independente da condição, podem chegar aonde eu cheguei, ou até em lugares maiores. Ou até em lugares maiores. A vida não é justa. Não pense que a vida vai ser justa. Tem pessoas que vão entrar nesse negócio com dinheiro, e eu entrei sem. Tem pessoas que vão entrar nesse negócio com tempo, e talvez você não tenha tempo. Tem pessoas que vão entrar nesse negócio com experiência, e você não tem experiência. A vida não é justa. Só que todo mundo tem 24 horas. Todo mundo pode fazer esse trabalho. Ou você acha que eu não tenho perrengue? Eu tenho perrengue também. Eu tive que reconstruir, eu não bati presidente ainda, só que é um perrengue um pouquinho mais confortável financeiramente, mas a gente tem, né? Mas quem quiser fazer pergunta aí, estamos aí. Tem... Kelvin, cara, extraordinário. É, você falou assim, espero contribuir, né? Pelas mensagens aí já dá para ver no chat. Como eu falei no início, né? A tua história é uma história muito inspiradora e é impossível. Eu não tenho, eu acredito que você também não tenha dificuldade com objeções. Quando alguém apresenta para você objeções, eu não tenho. Por que eu não tenho dificuldade? Cara, pelo que você falou, né? A melhor forma da gente vencer objeções. Qual é a melhor forma? Cara, é ter esse posicionamento, né? Postura, ter a crença de onde a gente vai chegar, do tamanho do negócio que a gente tem nas mãos, ter essa visão e conseguir passar de alguma forma essa visão para a pessoa. Visão é algo muito pessoal, mas a gente consegue, através de informação, através da nossa postura, do brilho no olhar. Quando eu falo de Doterra, quando eu falo de negócio, quando eu falo de transformação, né? Então, eu creio que você não tem essa dificuldade, mas a Carol tem uma pergunta aí. Antes da Carol, eu vou te perguntar. Teve algum momento em que você se deparou com algum tipo de objeção que te marcou? Ou não? Ou realmente, por conta da tua postura, você nunca teve grandes dificuldades quando alguém te apresentava alguma objeção, seja ela qual for, né? Geralmente, as principais são: eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, né? Eu não sei vender, né? Mas teve alguma nesse sentido de objeção, assim, que foi algo marcante para você? Teve sim. E sabe o que eu acredito sobre objeções? Eu acredito que objeção, na verdade, quando ela vem, geralmente elas são objeções ligadas, e quando você tem dificuldade, a objeção vai vir de tudo quanto é lado, mas quando você encontra dificuldade numa objeção, geralmente ela está ligada com uma objeção que você mesmo tem, mesmo que inconsciente. Por exemplo, o kit é caro. Se você treme na base quando alguém te fala que o kit é caro, é porque lá no fundo você acha caro. Aí você não tem força para rebater, porque não é uma convicção plena, né? Não é automático de você que você acredita que não é caro. Já parou para ver que talvez você gagueja na hora que chega na parte de falar dos kits? Então, as objeções geralmente estão ligadas a nós, né? O que eu encontrei de objeção, tá? Eu encontrei dificuldade de me duplicar, né? De fazer as pessoas fazerem o negócio. Eu encontrei isso no começo. Encontrei muita objeção daquela famosinha, né? De ser uma pirâmide e tudo mais, mas era porque
eu acredito que essa objeção de pirâmide financeira, por exemplo, primeiro que quem pergunta o que é pirâmide, 99,9% das vezes não sabe o que é uma pirâmide, tá? Não sabe. E segundo, que a forma como nós apresentamos não pode deixar essa dúvida. Então, quando você vai apresentar a Doterra, você já tem que apresentar de uma maneira em que a pessoa entenda que é um negócio totalmente verdadeiro, sólido e profissional. Eu gosto muito de linkar os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eu não sei se vocês sabem, mas o multinível já foi responsável por 30% do PIB americano. E lá eles não encaram como uma renda extra, um negócio extra. Lá eles encaram, você é um profissional do marketing de rede? Então lá é um negócio profissional. Encontrei objeções das pessoas perguntar se o kit é caro, pô, essa do kit é caro, por exemplo. Não, eu não tenho dinheiro, o kit é muito caro. Eu sempre tento mostrar para a pessoa a prioridade do negócio, a prioridade do que realmente significa, né? Cá entre nós, uma pessoa te fala que o produto é caro, pode ir no bairro mais pobre da sua cidade, mais pobre, tá? E você vai ver se não tem, todas as casas têm internet. É verdade ou não é? Todos os adolescentes têm um smartphone. É verdade ou não é? E não fica sem. Como que arranja dinheiro para isso? Então, se a pessoa entende que é uma prioridade, ela compra. Se ela entende que é uma prioridade, ela vai dar um jeito de comprar. Ela dá um jeito, dá um jeito. Como que pode, às vezes, a pessoa falar para você que é caro, que ela não tem dinheiro, e passa um mês, você encontra com ela, ela se cadastrou com outra pessoa? Entende que talvez as objeções, todas elas, estão ligadas com uma debilidade sua de talvez passar essa visão da maneira correta? Uma coisa que me pegou muito, Gedilson, no começo, não necessariamente é uma objeção, mas foi uma coisa que me pegou muito. Foi a comparação. Eu me comparava demais no começo, com pessoas que tiveram resultado, entraram junto comigo e tiveram um resultado maior que o meu. E a comparação, ela nada mais é do que uma ladra e ela vai roubar a sua performance. Então você nunca pode ficar se comparando com as pessoas. Não interessa se alguém entrou com você e cresceu e você não. Não, não se compare. A comparação vai roubar a sua performance, tá? O que mais de objeções aí? Me ajuda a lembrar de objeções que tem. Que eu tive muitas objeções que eu tive que quebrar. Mas talvez nas perguntas vocês vão me ajudar a lembrar aí. Carol, pode liberar teu microfone aí? Então, Kelvin, eu tenho uma pergunta para fazer, mas antes de eu te fazer essa pergunta, eu queria agradecer a você, porque há mais ou menos 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses atrás, quem te convidou para você contar essa história foi o Léo, não sei se você lembra, Lembro. e foi a primeira educação continuada que eu peguei dentro da rede do Gedilson. E eu sou natural de Joinville, e nós estávamos passando por uma situação muito parecida com a de vocês. Então, eu até falei para o meu esposo, escuta o que ele está falando, olha só, se ele pode, a gente pode também. E assim, sabe, eu ouvi a tua Legal. história, e foi muito bom, assim, sabe, porque até então eu não tinha ouvido uma história de alguém que estava passando por essa situação, dívida, luz cortada, carro com busca e apreensão, que a gente já passou por isso. Ano passado a gente não estava por essa situação, mas a gente estava com um carro assim que chegava a dar dó, né? Então, assim, a tua história ajudou muito a gente. Obrigado. E a pergunta, eu que agradeço, e a pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte, quando você começou a obter os primeiros resultados, né? Porque quando a gente, que nem você falou, a gente está passando por essa situação que no momento não está sobrando dinheiro. A gente acabou de bater um nível de gold, mas a gente está pagando as contas da casa e pagando as dívidas que ficaram, né? E algumas pessoas percebem isso. E eu gostaria de saber de você, quando você começou a ter resultado na Doterra, mas você ainda estava pagando as suas dívidas, ou seja, você ainda não tinha um carro extraordinário, você ainda não morava no melhor bairro, aquelas pessoas que te conhecem, né, que te conheciam na época, se você queria apresentar para elas, ou como é que você argumentava com elas, quando alguém falava algo, por exemplo, assim, mas você continua com o mesmo carro, você está morando ainda no mesmo lugar, como é que você lidava com isso?
como a minha história ficou conhecida como talvez a sua eu não precisei dar essa desculpa, porque assim, a pessoa me conhecia, sabia que o meu carro estava em busca e apreensão, sabia que eu estava devendo, então ela sabia que o pagamento que estava entrando na Doterra estava servindo para cobrir o que eu estava devendo. Então, nesse momento, eu não tinha o porquê e nem a necessidade ainda de mostrar carro, de mostrar casa, de mostrar realização. Eu mirava muito no aonde eu ia chegar. E como você, por exemplo, se você mirar muito, não, eu tenho certeza que eu vou ser diamante e você vai comigo. Você já caminhou, a pessoa acredita, por que que a pessoa vai acreditar? Porque você já construiu um gold. Se você construir um gold, você é capaz de ir para um diamante. Se você construir um diamante, você é capaz de ir para um presidente. Então você já tem uma história. Gold não é um nível qualquer. Gold é um nível já bem considerável. Então, você tem os seus problemas pessoais que você pode usar, inclusive. Não, entrei na Doterra com muita dívida. Graças a Deus que eu estou na Doterra, estou quitando as minhas dívidas, estou resolvendo meus problemas aqui, mas aí tem a ver com a administração. Agora, a Doterra, meu Deus, graças a Deus me deu um pagamento extraordinário. Se você tem um pagamento de Gold para mostrar, mostra o pagamento, que também traz uma credibilidade. E era assim que eu vivia. Por exemplo, eu só comprei o meu carro top mesmo, meu primeiro carro bom, depois que eu bati diamante e requalifiquei. E só depois que eu requalifiquei. Então, nesse momento, não tem como você mostrar. Você vai ter que mirar muito no onde vai chegar, não no onde já chegou, talvez. Talvez seja esse o caminho. E mais uma pergunta que tem a ver com essa daí. Você chegou a apresentar para algum amigo ou alguém que te falou assim, cara, primeiro mostra onde você vai chegar, depois eu entro junto com você? E como é que você lidou com isso? Bom, as pessoas que de certa forma me disseram isso e teve algumas, se você continuar, daqui a algum ano eu vou ver. Eu coloquei eles para a segunda lista. Eu tenho duas listas de nomes que eu trabalho. Lista de nomes de pessoas que eu quero apresentar e lista de nomes que eu tenho para voltar. Então, por exemplo, uma pessoa que me disse, depois eu volto, depois se você quiser, se você tiver resultado eu entro com você, ele está na minha lista de pessoas a voltar. E aconteceu isso, tá? Eu tive pessoas que eu apresentei em 2019 que não entraram, e depois olhando o carro que eu comprei e postei no Instagram, a gente entrou em contato um com o outro, falou, tu ainda tá na Doterra? Tô. Pô, sério que você alcançou esse resultado? Sério? E aí, pô, cadastrou comigo e hoje bateu o Premier recente agora. Então, essas pessoas que dizem para você que depois do resultado vão entrar, elas vão para uma lista de relacionamento de pessoas que você tem que se relacionar depois que você atingir o resultado. O que você não pode fazer é esperar por elas. Você tem que atingir o resultado sem elas. E aí talvez vai ser com pessoas que não te conhecem. Show, era isso que eu queria saber. Muito obrigada. Eu não sei se foi você mesma que perguntou, acho que não, né? Das pessoas que falarem sobre a gente se mostra o que não é, como rebater. É impossível você ter resultado mostrando só quem você é. Primeiro você precisa ser para depois ter. Não é o contrário, as pessoas acham que é ter para depois ser. Você precisa ser primeiro para depois ter. Eu posso ter a postura e ser um presidente na minha postura mesmo antes de ter o PIN. Você precisa do PIN para validar isso. Mas na maneira de se portar, na maneira de. Não necessariamente. É claro que antes de ter dinheiro, eu não vou ter carro, né? Que o dinheiro me permite comprar. Mas a postura, em questão de postura, não, postura você tem que ser antes de ter. Isso é uma grande realidade. Kelvin, meu irmão, perfeito. Muito obrigado demais, né? Quero mais uma vez aí te agradecer. Não vou segurar mais teu tempo aí, que você está começando aí já treinamento com a tua equipe, né? E muito obrigado. Esse é uma aula, é um treinamento, uma mentoria que ela precisa ser assistida mais vezes, né? Quantas vezes eu assisti a tua história, cada vez eu me inspiro mais e cada vez eu vejo mais insights e vejo que qualquer pessoa, se tiver força de vontade, pode chegar, se tiver humildade para aprender, se tiver desejo de realmente mudar, né? Nós temos pessoas que se inspiram muito, né, na sua equipe, como, por exemplo, aí falou a Carol, tem o Edson e a Julie, que é um casal também que tem uma história impressionante, né, e que eu admiro muito, que se inspiram muito também em você. Então, muito obrigado, e aí que Deus continue te abençoando tua família, que você possa crescer cada vez mais e continuar sendo essa pessoa humilde, acessível,
né? Entendendo que a tua missão é impactar a vida de pessoas, assim como você trabalhou para que a tua vida fosse transformada. Beleza, meu irmão? Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite. Sinto honrado de participar com vocês. Recebo aí as bênçãos que você passou para mim. Que Deus abençoe vocês também, toda a equipe de vocês. O dia que vocês me encontrarem aí, pode vir, me cumprimenta, me abraça, diz para mim que você foi ajudado, que isso me ajuda também, porque eu fico muito feliz de saber que a minha história pode contribuir com vocês. Então, gente, Deus abençoe vocês. Um grande abraço e obrigado por você ter dito para mim que eu contribuí, porque a gente fica apreensivo. Eu não gosto de participar de qualquer maneira. Eu quero realmente contribuir no negócio de cada um de vocês.